Mas porque o José Bonitinho que falava isso, né? Meu Brasil, garotas do meu Brasil varonil, É. vou lhes dar um tostão da minha voz. Aí eu lembrei que eu fazia esse personagem fiz uma vez o personagem na escola, né, do Zé Bonitinho. Eu lembrava que ele usava o boom, né? Para quem não sabe, boom é um microfone direcional, aqueles de vara, né, que fica em cima assim faz a parte de locução, de gravação de áudio, né, de Aham, direcional, externo. né? E aí ele trazia, né, eu vou dar um tostão da minha voz, né? Ele lá, como é que era? Uma coisa assim. Era meu Iso Fatal, só fui na rua, na rua. Eu sou o Leandro Sozzi E eu sou o Diogo Tadei. e você está no A Vida Fora do Roteiro, o seu podcast de conversas simples sobre coisas profundas para te inspirar a simplesmente ser quem você é. Essa época de humor aí na É. TV foi uma época tão politicamente incorreta, né? Hoje, acho que, sei lá, 90% dos programas seriam cancelados, né? Totalmente Ah, com cancelados. certeza. E as músicas, Engraçado né? também. Lembra Mamonas Assassinas, cara? O que Mamonas Sim. Assassinas fez no Faustão, lembra? Né, das Nossa músicas. Você Senhora. fala, cara, hoje em dia, sei lá, 90% das músicas dos caras não iam poder ser É, trocadas, né? é legal como é que as coisas vão evoluindo. Eu acho interessante, assim, porque os mais velhos, principalmente, eu acho, né? Não estou generalizando, mas boa parte dos mais velhos veem isso como frescura, né? Mimimi e tal, aquela coisa. Pô, na minha época, raiz, que criança aprendia a nadar, você jogava ela no rio e ela que se virasse para nadar, né? É. E aí tem umas expressões também, né? Mais uma vez também não generalizando, mas de modo geral, já generalizando, Não, sem querer generalizar, mas já já generalizando. generalizando é aquela coisa de, mas essas crianças não morreram, É, eu né? tô vivo, eu fiquei vivo. Pô, tô vivo, meus filhos estão vivos também. O que que tem de errado nisso, né? E é interessante o É, processo de evolução, né? O quanto a gente aprende, né? Eu saí dessa jornada, né? Eu estava imerso aí em 10 dias, uma jornada profunda de autoconhecimento. pois é. E o Uhum. processo de revisão mesmo, né, daquilo que é padrão, daquilo que a gente, sei lá, vou falar de mim, o quanto que eu me enxergava como sou assim, me padronizo assim, né, me conheço assim, e o quanto que a gente vai, quando eu vou me conhecendo sobre mim mesmo, ao mesmo tempo vou ampliando a minha perspectiva de mundo, ampliando o meu repertório, vendo que o mundo não é só o que eu estava enxergando até então, e consequentemente, então, na minha perspectiva, né? A gente falando de educação, conectando essas coisas, né, do Mamonas e dessa comédia que hoje em dia talvez não passasse algumas coisas importantes, o processo, eu enxergo um processo de mais respeito Hum. às diferenças, né? Eu acho que esse é o ponto, processo de mais respeito às diferenças. E aí a gente vai validar um pouco das questões históricas todas, né? Então, conhecer um Ah, pouco sim. mais sobre isso, consequentemente, um pouco mais sobre as crianças, aprendendo sobre as crianças e como é o aprendizado das crianças. Uhum. Ok, elas não morrem, mas quantas coisas, né, poderia se evitar, quantos traumas poderiam se evitar? Talvez elas vão criar outros traumas, né? Mas ao mesmo tempo, quanto que a gente pode ser mais respeitoso? Para mim, acho que a base de tudo isso é mesmo o respeito, né? Sim, exatamente. Eu não sei se você chegou a ver um vídeo do Nélio. Eu não sei se foi você que me mandou isso, dele falando da música Atirei Pau no Gato. Eu lembro dele falando disso, mas traz você, eu não vou lembrar o Nélio Velho, né? Ah, Que é um é, mestre, isso. assim, da arte brincante e das parlendas. Para quem não conhece, acompanha aí na internet, né? Nélio Velho. Fantástico o trabalho dele. E ele trouxe essa coisa do Atirei Pau no Gato, que ele achou um exagero. E eu achei muito interessante ele ter falado isso. Que ele achou um exagero mudarem toda a letra dessa música, né? Do Atirei Pau no Gato. Porque ficou uma versão muito, muito, assim, branda demais. Mas assim, aí ele sugeriu que mudasse uma palavra só. Tá. Ah, eu não vou lembrar. Depois eu vou procurar esse vídeo dele. Vou colocar aí no.
nos Coloca no link comentários. aqui da descrição, nos comentários. E assim, só a palavrinha que ele mudou ali, que ele sugeriu, mudou completamente o sentido da música e assim, ficou realmente, não ficou uma ode aos maus tratos, né? Aos animais, Sim. mas deu a entender que foi muito legal, assim, a sugestão que ele deu. É, porque senão a E gente talvez, quando está falando isso, não sei se você quer comentar mais coisa, mas perde um pouco desse contexto histórico também, né? E desse processo, como se a gente tivesse então que censurar, inclusive, vai, sei lá, todos os programas, ou quase todos os programas da escolinha do professor, né? A escolinha do professor lá, Raimundo, né? Que fala. E todas as questões antigas também, né? Elas podem ser vistas como um processo de evolução, mas elas tiveram a sua função também no contexto histórico, né? Daquele momento. sim, é. Mas de certa forma, em muitos aspectos eu concordo que assim, a gente tem que evoluir o nosso olhar sobre essas coisas. Uhum. E há, há muitas questões delicadas, né? Gordofobia, Sim. preconceito com opção sexual. Tem isso também, né? Não existe opção sexual, você não decide. É. Pelo menos é isso Agora que eu eu. gosto de homem. Não, agora eu Ah, gosto. É. E é interessante você falar de orientação e opção. Eu acho que esse é o processo de aprendizado e trazendo para algumas pessoas mais antigas e até para a gente mesmo a dificuldade de poder e trazer, alguns trazem isso como mimimi, né? Aquela coisa. Sabe por que me veio aqui, Leandro? Eu não sei como é que é a tua visão para isso. O que é novo cria uma resistência sim, e certeza. traz também, na verdade, um processo interno de um lugar de desvalidação que agora eu não sei. Uhum. E Não parece sei que a gente lidar. vem numa sociedade intelectual que precisa cada vez mais dizer que sabe e que o Uhum. saber traz segurança interna. Então, quando entra algo novo e eu tenho que mudar uma palavra criado mudo, porque isso tem a ver com toda uma questão Isso, histórica, eu falo, não, porra, mas eu falei sempre criado mudo e agora eu não posso falar mais, é mimimi. Eu acho que né? aonde pega no ser humano para que ele crie resistência, né? Não sei se faz Sim. sentido para você isso também. Com total sentido. Aconteceu exatamente isso comigo. Eu falava criado mudo sem saber da história. Eu não Uhum, sabia o que significava. Eu sempre falei porque era o nome do negócio. Eu nunca questionei por que tinha esse nome. uhum, Ah, e aí, quando eu escrevi meu primeiro livro sobre a história da Julieta, eu escrevi lá um trecho assim. Ah, eu deixava alguns livros em cima do meu criado mudo. E aí a editora mudou, né? uhum. Trocou para mesa de cabeceira. Aí eu Sim. vi que trocou assim, e falei, caramba. Aí que eu me toquei, falei, nossa, é mesmo, não, não se fala mais criado mudo. Eu fui entender por quê. E isso assim, pô, eu já tava com. Foi agora, foi 2022. Eu Uhum. não lembrava, assim, eu não tinha esse conhecimento. E eu achei muito interessante. Eu falei, realmente, isso não- é muito desagradável você usar essa expressão criado mudo, por tudo que ela significa. Não sei É. se você explica aqui. Pode explicar, acho que é legal, porque às vezes tem gente que não sabe também, né? E é legal que você vivenciou isso na pele. Bacana, explica aí. É. O criado mudo vem da época da escravidão, em que ficava um criado próximo da cama, né? Do, dos mestres lá, Senhores feudais, dos talvez. feudais, e que ele não, né, não podia falar nada ali, tinha que ficar mudo, né? Pra não perturbar o sossego da pessoa e tá ali à disposição para pegar o que ela quisesse. Então, assim, é muito absurdo realmente a gente chamar um móvel de criado mudo. Ah, É. e foi interessante porque eu tomei um susto ali naquela hora, depois que a editora corrigiu o termo, e eu fiquei assim, nossa, eu tenho que me policiar agora para não falar mais criado mudo, porque eu tava condicionado a falar criado mudo. E, Uhum. assim, eu tenho 40 e... Agora eu tenho 45, eu tinha 43, 42 na época. E eu acredito não, né? A ciência comprova que à medida que a gente vai ficando mais velho, o cérebro tende a ficar menos elástico, né? Menos plástico. Então a gente vai sedimentando crenças. Uhum.
É, e tem maneiras de você evitar que isso aconteça, né? Procurando sempre exercitar o cérebro, procurando sempre se abrir a novas ideias. Mas tem muita gente que não tem a menor chance de fazer isso. E assim, eu procuro ficar muito atento a isso, ah, não só na minha profissão, né? Nas nossas profissões, e mas em muitos costumes, muitas. Né, eu aprendi não faz muito tempo também que é errado você falar homossexualismo, não se usa ismo, Uhum, não se usa essa terminologia, porque pode soar como uma. Vai pra uma esfera assim de doença, né? uhum. Enfim. Né, o correto é homossexualidade. Isso também faz acho que uns 5 anos que eu aprendi isso, acho que nem isso. E aí eu aprendi agora com você. Olha só, tá vendo? É, e o que mais que eu ia falar? Ah, tava falando isso e ia falar outra coisa importante. É a questão da profissão. Ah, é legal também a gente se ater a exemplos. Eu tenho um exemplo na minha cabeça, assim, de profissão, pelo menos, né? O que é o Miles Davis. Não conheço Esse Miles Davis. É, fala aí. Davis é um dos maiores trompetistas de jazz do mundo, né? Uhum. Um absurdo. E ele se adaptou. Ele foi se adaptando. À medida que a música foi evoluindo, ele foi se adaptando. Ele começou com jazz, com bebop, né? Aquele movimento dos anos 40. E à medida que o jazz ia evoluindo, ele ia evoluindo junto. Então ele chegou ali nos anos 80, 70, 80, não sei, gravando pra hip hop, sabe? Ele foi junto com os movimentos, assim. Eu achei muito interessante. Então ele não ficou aquela coisa, sou músico raiz e só toco isso aqui, vou tocar só isso aqui pro resto da vida. Eu acho que esse tipo de profissional que é mais maleável, né? Que vai atrás, assim, que ele tem uma. Parece que a música já tá dentro dele. E ele vai respondendo aos estímulos do mundo. Eles não fica engessado, né? É esse tipo de profissional que eu procuro seguir como exemplo. Tá acontecendo comigo agora também, né? Com a IA. Acho que tá acontecendo com muita gente, né? Tem a questão da IA invadindo tudo aí. E aí você fica assim, falei, poxa, eu vou. Tá, e agora o que que eu faço? Eu vou ficar engessado no meu modelo de trabalho ou eu vou responder a isso, né? Eu acho que essas coisas acontecem para dar um choque mesmo. Eu falei, é isso que eu quero fazer e quero me adaptar, ou não é mais isso que eu quero fazer e deixa a IA tomar conta de tudo que eu vou fazer outra coisa, sabe? Sim, é muito legal você falar isso. Me veio tanta coisa aqui, Leandro. Uma das maiores habilidades, vamos falar de tendência de liderança e comportamento humano, é a adaptabilidade, né? E aí me Uhum. veio muito uma imagem da natureza como um rio que vai encontrando o seu caminho conforme vai encontrando os obstáculos, os desafios. Esse rio ele não para, né? Então imagine que tem uma barragem, uma pedra, algo muito grande ali. Ele vai encher, encher, encontrar os caminhos, as veiazinhas, por mais que ele vá um pouco mais lento no momento, daqui a pouco ele entra num fluxo de novo e ele busca uma alternativa e segue o seu fluxo. E o fluxo do rio é ir para o mar. E aí, fazendo uma analogia bem filosófica, o mar é a nossa casa, né? Então, é Uhum. voltar para casa, é seguir o fluxo, é um processo de adaptabilidade que a natureza faz o tempo todo, as florestas fazem isso o tempo inteiro. Enquanto uma árvore está num tamanho, a outra vai do lado buscando o seu sol, o seu espaço, o seu caminho, né? Ela não vai simplesmente dizer para outra árvore do lado, oh, você está roubando meu sol, né? Ela vai encontrar o seu lugar, o seu espaço. Então, é, essa adaptabilidade é linda e me veio essa imagem desse músico que eu não conhecia, te agradeço também por me apresentar, depois eu quero até ouvir um pouquinho, que deve tocar muito mal, né? Deve ser um péssimo instrumentista. É. E é bonito você estar falando uma coisa que a música já está tão dentro dele que ele justamente só segue um fluxo da onde? Do ambiente.
E olha que bonito Isso. que me veio. Ele não perde a essência dele por tocar outras músicas, outros ritmos, ou pelo contrário, eu acho que ele fortalece a diversidade que a gente está falando de respeito e diversidade, e não para um Sim. lugar saudosista e preconceituoso. Olha lá, agora essas músicas que estão aí são todas porcarias, né? Eu já ouvi muito isso. Agora não tem música boa mais. Cara, Nossa, não tem música boa se você entrar no Spotify, qualquer canal de áudio e ver quanta gente maravilhosa, sensacional tá fazendo músicas autorais com muito mais espaço do que tinha uhum, antigamente, com muito mais oportunidade de poder fazer lançar um single com mais facilidade e muito menos investimento do que os grandes estúdios de áudio que eram fortunas absurdas para você produzir qualquer pequena música, entendeu? Era uma coisa quase que impossível. Então, sim, eu vejo que é o contrário, e o cuidado que a gente tem que ter para não ficar saudosista demais e começar a fazer o contrário do respeito, que é o julgamento às coisas uhum, novas que vêm, e a gente vai para um papel de vítima, como se então perfe- nós somos os coitados e que a sociedade, que é a grande vilã, que está evoluindo, né, que está caminhando. Sei lá se a gente pode falar evolução, eu acredito nisso, mas cada um pode fazer a sua interpretação, mas ela simplesmente está seguindo o uhum, fluxo do rio, né? Enfim, não sei se faz sentido também isso aí. faz total sentido. É, cara, é isso. É isso. Procura depois. Depois eu vou te mandar um álbum clássico que se chama Blue. Como é que é? Ai, caramba, esqueci. Mas eu tô com a capa dele na minha cabeça, assim. Se eu digitar Blue no Spotify aqui, vai aparecer o negócio. Depois você põe o link também desse álbum na descrição da nossa conversa É, de hoje. sim. E eu ia falar outra coisa que eu esqueci. Hoje eu tô bom. Hoje eu tô treinando. Por falar em exercícios para a memória e exercícios para o cérebro, tô precisando fazer alguns. Vamos fazer junto, então, um exercício importante para que pode ajudar para a memória, que eu vivenciei muito nesses dias, de forma muito simples. Me veio um conhecimento muito simples, né? Vai lá, É, voltou. lembrei. Kind of Blue. Kind of Kind Blue. of Blue, é isso? É o nome Legal. do Fala do nome do músico mesmo, como é que ele chama? Miles Davis. É Miles Davis. Pronto, tá aí. Você que tá sem o link por enquanto, já dá para Miles procurar aí, Davis. não. Maravilha. Cortou aqui, Leandro. Fala de novo o nome dele e o álbum. Miles Davis, Kind of Blue. Kind of Blue é o nome do álbum. Miles Davis é o nome do trompetista. E para quem não sabe, o Leandro toca trompete um pouco melhor que Miles Davis, né, Leandro? Ah, cara, aqui é. Meu avô tocava pistão. Isso é sério, sem zoeira. Meu avô tocava pistão numa banda. O que que ele fazia mesmo? Ele fazia. Nossa, minha mãe. Cara, como é que eu tô ruim de memória? Minha mãe contou isso semana passada, eu já esqueci. Mas ele tocava numa banda. Não sei se era uma banda militar. Tocava numas paradas assim. Meu avô era uma figuraça. Vivia subiando pra tudo quanto é canto. Lá tocando pistão também. É, Mas eu sou profissional, trompetista profissional. Uhum. Cheguei a- Eu ensinei muita coisa pro Miles Davis. Ó, para quem acha que é sério, é uma baita zoeira isso, tá bom, moçada? Leandro tem uma bela voz, mas trompete, talvez ele faça com a boca, né? Pó, 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 alguma coisa parecida. Eu nem toquei num trompete assim. Toquei, pegar um trompete, acho que eu nunca peguei num trompete. E esse me veio É, nesse lugar da. Posso falar eu ia desse? falar exercício. Aham, vai, manda. É, cara, olha que legal, né? Na verdade, a gente, essa ferramenta para o cérebro de concentração, né? Que o Leandro tá um pouco desmemoriado hoje, né? Ele não tá lembrando nem o nome do álbum, nem o nome do avô ele conseguiu lembrar, tô brincando. Às vezes eu brinco com a Michelle aqui. Ô, como é que é seu nome mesmo? Passa o sal aí pra mim, por favor. Como é que é? Ah, e não faz isso com a tua filha, porque senão ela vai falar: Meu Deus, o que aconteceu com meu pai?
O problema é ela fazer isso com você, querendo te pegar, e você fala: Meu Deus, o que aconteceu com a minha filha? Exatamente. Então, mas diga lá, como é que é o exercício aí? O exercício é muito simples. Antes do exercício, uma coisa interessante dentro da gente, que eu também aprendi nessa jornada, que eu vou compartilhando aos pouquinhos, né, que foi muito, muito profunda e intensa, é que a gente tem os quatro elementos linkando o rio, né, dentro da gente. E aí eu vou conectar o último elemento, conectando justamente essa ideia que a gente está falando sobre memória, né? Mas um elemento importante, olha só que interessante, Leandro. Eu nunca tinha parado para reparar nisso, que o fogo está dentro da gente. Nosso próprio Hum. corpo, ele está na casa dos seus 36 graus e meio, né? Então, quer dizer, o próprio corpo gera essa temperatura que é energia, que é vital, né, para a gente estar vivo. Então, você fala assim, caramba, 36 graus e meio durante 24 horas, se a gente não tem febre, né, que vai um pouquinho mais para poder justamente matar, olha que interessante também, né? Algum corpo ali que não está saudável e tudo mais. Então a gente tem o fogo dentro da gente, a gente tem essa temperatura, essa energia que nos esquenta. A gente eu não vou lembrar agora o percentual de água, mas é absurdo, se eu não me engano, 75%, um pouco mais, E pouco. Aham. de água no corpo. Então a água está totalmente presente dentro da gente, né? Que é também um elemento importante da natureza. A gente tem um percentual absurdo de carbono dentro da gente, né? Então quer dizer, a Terra está totalmente composta dentro do nosso corpo. E é interessante quando a gente, né, esse corpo não está mais vivo, a gente volta para a própria terra em decomposição. Então a gente vai para esse lugar do humus, a gente é essa humildade que está, né, no humus da terra. E o último elemento, que é o ar, né? O último elemento é dos quatro básicos. E que esse ajuda muito a memória, que sem o ar a gente não vive, que é o nosso processo de respiração, né? Hum. E que muitas vezes, e aqui você que está ouvindo e vendo a gente, conscientemente, você lembrou que você respira? Nossa, muito difícil. Muito difícil. Então, nosso exercício agora de ajudar um pouco nesse cérebro que está muito acelerado e que esquece, é Uhum. parar. A gente vai fazer isso agora de forma muito simples, de poder colocar esse ar que entra, só que conscientemente. A gente vai, como se fizesse uma imagem mesmo do ar que está entrando pelo nariz, ele enche a barriga e os pulmões. Então, a gente vai fazer um exercício de inflar mesmo a barriga e os pulmões. E a gente solta com a boca um pouquinho entreaberta. Eu vou fazer um exemplo aqui, depois a gente faz junto, pelo menos umas 3 vezes, e aí depois eu conecto um pouco da memória, onde está a memória nisso, tá? Então eu vou fazer só com o olho fechado, porque me ajuda a imaginar esse ar que entra pelo nariz, então ele enche meu peito e minha barriga. Posso até segurar um pouquinho esse ar lá dentro, que é importante, interessante, um segundinho, dois, e solto. E mais uma última vez. A gente baixa a frequência. A gente traz uma das coisas mais importantes. A gente pode perceber no corpo até a nossa voz fica um pouco mais lenta. A gente Nossa. diminui a velocidade desses pensamentos. Consequentemente, a gente traz uma das coisas mais importantes para a vida, que é estar só no aqui e agora. E Uhum. aí, uma outra provocação linda e profunda que eu vivenciei nessa jornada é o que é o aqui e agora? Porque quando a gente começou o nosso episódio de hoje, já virou passado. Quando eu falei a palavra agora, passado, já ficou no passado. E aí a gente tem um estudioso, um cientista estudioso que traz que o agora é um micro, sei lá, nanosegundo. Uhum. E o quanto que a gente fica extremamente preocupado com o futuro, e aí tem um estudo científico que 85% daquilo que a gente cria de expectativa futura não acontece. Uhum. Olha o gasto energético, quando a gente então está falando um pouquinho de saudosista, que é esse passado,
ao mesmo tempo ansiedade que vai para o futuro, que 85% muitas vezes do que a gente projeta de problema não acontece, Que e que a louco, gente né? perde uma energia vital do aqui e agora, que é justamente esse tempo presente com a gente, com a nossa respiração, com os elementos todos, né, que existem da natureza, com o fluxo da jornada da vida, e ao mesmo tempo essa memória que acaba se perdendo, por quê? Porque está nessa ansiedade absurda do futuro e sabe fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e aí vem o medo, e o medo é a raiz da ansiedade, né? Enfim, queria partilhar um pouquinho o quanto que é simples e é tão, tão, tão significativo e importante respirar conscientemente. Então, tem uma dica muito simples assim, que é, você vai entrar numa reunião online, respira 3 vezes consciente, três só. Não estou falando fazer um trabalho de meditação de 10, 15, 20 minutos, uma hora. Respira 3 vezes e a cada momento que você fizer talvez uma transição, sabe, você parou num semáforo, respira 3 vezes. Uhum. Então, assim, momentos que a gente pode fazer para poder se lembrar, cara, do nosso corpo, da Sim. energia vital que é o ar, super importante para a nossa jornada, o quanto que isso traz presença com a nossa família, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com a nossa, né, com a tua filha, com uma reunião de briefing, enfim, todas as questões todas. Ela tá ali presente, sabe? Eu dou mentoria online, 3 respirações antes de entrar e dizer, e aí, como é que você chega agora? Né? Que legal. Muito legal. É muito legal relembrar isso. A gente esquece, né, cara? Como é que pode? A gente esquece. Ó, eu já fui instrutor de yoga, pra você ter noção. Eu Que legal. já ensinei muita respiração para muita gente, para muitos alunos. E eu mesmo esqueço de respirar, de trazer, né, a minha atenção para o presente. Sim. É impressionante, assim, é muito estímulo, né? É muita resposta a estímulo, então acho que vai ficando cada vez mais complexo mesmo. Mas é muito bom, sempre bom relembrar isso. É. Leandrão, E é você que é o isso aí. guardião do tempo, quanto tempo já temos, hein? Eu acredito que a gente já tem estourado uns 5 minutos, mas beleza. É Mas assim eu acho mesmo. que foi É bom fora do. esse exercício. Cara, eu não sabia que você foi instrutor de yoga. Quero saber mais disso no próximo episódio. Conto. Eu e a Michelle fomos instrutores. Em Que outro momento eu massa. conto essa empreitada. Maravilha, gente. Obrigado por estar com a gente nesse papo delicioso. Bom, pelo menos para mim foi super significativo e importante. Quero ouvir o Leandro também. Mas que O mais vocês legal, tenham. o mais legal é que a gente realmente nunca sabe sobre o que a gente vai falar. Começou o papo ali com o Zé Boni falando do Zé Bonitinho e, e terminou em respiração para trazer para o momento presente. É assim, é a vida fora do roteiro, é isso aí. É isso. Que espero que seja fora do roteiro, significativa para quem está ouvindo e vendo a gente e que fortaleça o nosso propósito, que é inspirar você, moçada, a ser quem você já é, olhar para as belezas que estão aí dentro, e viver, né, essa vida mais significativa, mais leve. Impressão, impressão. Como é que é? Cortou aqui, Leandrão. Fala de novo. Sem pressão. Sem pressão e com a possibilidade das nossas expressões, né? É, De ser quem somos, quem já somos. Esse que é um ponto importante. beleza pura. Muito Valeu, obrigado, Diogão. moçada. Leandrão, Obrigado. valeu. Até a próxima. É, valeu, valeu. Abraço. Eu sou o Leandro Sozzi. E eu sou o Diogo Tadei. E você está no A Vida Fora do Roteiro, o seu podcast de conversas simples sobre coisas profundas para te inspirar a simplesmente ser quem você é.